Olá, meu nome é Luiz, eu sou psicólogo e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre a dificuldade que a gente tem de mudar de opinião. A gente tende a ficar preso numa opinião e às vezes até briga por ela. E nesse vídeo a gente vai tentar entender melhor o que acontece com a gente, com o nosso cérebro, nesse processo de mudança de opinião. Geralmente a gente vem embasado sobre muitas crenças na nossa vida. Então a gente vem, desde pequeno, a gente vem somando algumas crenças durante a nossa primeira infância, na nossa adolescência, a gente vem trazendo experiências, interações, comunicações, às vezes palavras que foram ditas por professores, pais, tios, que acabam chegando de uma forma diferente pra gente. E a gente acaba entendendo que aquilo é verdade. Mesmo que não seja, mesmo que foi uma brincadeira que tentaram fazer comigo, como eu sou criança, eu não tenho ainda a minha cognição formada, eu estou em fase de desenvolvimento cognitivo, eu acabo pegando, absorvendo aquela informação e acreditando que a vida faz parte e é embasada naquela informação. E aí eu vou crescendo. A gente vai atingindo a adolescência, a idade adulta, e aquela informação ela fica anexada a nossas crenças. Às vezes 1, 2, 3, 5, 10 crenças que eu já venho trazendo. E aí, conforme a gente vai interagindo com a vida, essas crenças elas podem ser resgatadas pelo nosso cérebro com o objetivo de trazer a possibilidade de um perigo. E aqui a gente está falando de crenças limitantes, obviamente. Aquelas crenças que eu acredito que vai dar errado, eu não sou competente, eu não sou bastante, eu não vou dar conta, as pessoas não gostam de mim. Enfim, esse modelo de crenças. E aí elas vão sendo acessadas conforme a gente vai vivendo. E aí como essas crenças elas fazem parte da nossa vida, a gente acaba entrando nesse mundo, eu acabo acreditando, eu acabo imergindo nesse pensamento e tudo e qualquer coisa que venha a acontecer aí durante a minha vida, eu vou acabar resgatando essas crenças e vou interagir com o mundo a partir dessas crenças que foram inseridas para mim. E às vezes, muitas das vezes, elas não têm embasamento real. Às vezes é uma crença totalmente distorcida, literalmente. E às vezes a pessoa tem essa noção, que ou às vezes ela está buscando, ou no processo psicoterapêutico, como seu terapeuta, ou sozinha, ela entende que ela precisa mudar algo. Só que para ela é muito difícil mudar, ela não consegue mudar. Sozinho a gente não consegue mudar uma crença, a não ser que eu literalmente entenda alguns processos, me estude, busque incessantemente o autoconhecimento, mas ainda assim é muito difícil, porque é como se eu tivesse literalmente brigando com essas vozes que ficam ali me atormentando, trazendo um tipo de verdade, e o meu pensamento crítico ele vai falar, não, isso não é verdade, isso não pode ser verdade, isso aqui não é a realidade. E a gente fica brigando com esses dois pensamentos. E por isso é tão difícil evoluir, por isso é tão difícil a gente transcender essas crenças. A gente vem literalmente com essas bagagens familiares, culturais, sociais, e a gente aos pouquinhos, durante a nossa vida, conforme a gente vai entrando na vida adulta, o objetivo pelo menos seria ir tirando um pouquinho dessa carapaça, dessa bagagem que foi colocada sobre mim, ela foi trazida para a minha vida. E aí a gente precisa ir se limpando disso durante a nossa vida. E aqui eu vou fazer um parênteses. A gente só vai se limpando dessa bagagem se eu busco me limpar. A vida por si só, ela não é um lava-jato. Ela vai, pelo contrário, ela vai trazer mais bagagens. E aí é onde eu chamo do pântano emocional. Isso vai entrando mais coisas na sua vida que aí cada vez mais
vai ficando mais complexo para você se entender, se autoconhecer, trabalhar alguns processos em você, porque você não conhece os primeiros, aquilo que foi inserido primeiramente em você. E como a vida continua, não vai acabar, né? Os nossos problemas não acabam, né? Pelo contrário, eles tendem a aumentar. Só que eu preciso resolver os antigos, para que eu vá tendo esse desenvolvimento aos pouquinhos e de forma clara para mim. E nesse mesmo processo, na minha cabeça eu não posso me desapegar dessas crenças, porque para mim o que eu tenho hoje de verdade é isso, é ela que embasa a minha vida. Essa crença de que eu não posso, ou que eu não dou conta, ou que existem pessoas melhores do que eu, ela vai embasando todas as minhas decisões, todos os meus pensamentos. Provavelmente ela vai gerar emoções de certa forma negativas, porque vai ser pesado, né, entrar em contato com esse pensamento. E aí lembrando que tudo o que a gente pensa, a gente vai sentir. Então se você tem um pensamento ruim, provavelmente você não vai se sentir tão bem assim. Por isso que quando alguém tenta falar algo para mim, ao contrário do que as minhas crenças falam, às vezes eu vou discutir, às vezes eu vou brigar, às vezes eu não vou concordar, às vezes eu vou sair. Por quê? Porque ele está tentando descredibilizar essas crenças que foram inseridas. E como eu não estou contestando essas crenças, parece que você está contestando a minha vida, o meu eu, o meu ser nessa vida. Você está dizendo que eu estou errado, que eu não faço as coisas certas, que eu penso de forma diferente que você, e esse diferente parece errado, que eu preciso mudar. E a gente não quer mudar, a não ser que a gente saiba o real motivo e, obviamente, quando a gente tenha um benefício com isso, senão eu não vou mudar. Pode ser quem for que traga essa informação de mudança, palavras bonitas, se eu não acredito nessa mudança e eu acredito que eu não vou ter benefícios com isso, eu não vou mudar. E aí eu entro pro combate. Eu vou entrar em combate para provar que você está errado falando isso. E aí é onde entra todo aquele processo reativo, né, que geralmente causa muitas brigas, né, de família, né, pontos aí ligados à religião, futebol, né, ciência, enfim. Porque as pessoas não entraram em contato com as suas próprias limitações, elas simplesmente estão brigando por algo que elas acreditam ser a verdade. E na cabeça delas é a verdade. Então, elas simplesmente estão brigando por algo que faz sentido para elas. Só que o ponto de equívoco aí é literalmente esse. Só é verdade porque eu não tenho um outro ponto de vista. Para mim, foi passado essa informação, então é nessa que eu vou ficar. Né? Tem uma frase de Thomas de Aquino que ele fala: tome cuidado com o homem de um livro só. E acredito que o objetivo, né, dessa frase, eu acho que entra exatamente nesse ponto. Quando você lê somente um livro, aquilo se torna verdade, aquilo se torna a informação que você possui do mundo. Porém, pareando esse livro com outros livros que você vai ler, que vai trazendo uma nova verdade. Cada vez você descobre novas verdades, porque não existe uma verdade absoluta. A gente sempre está construindo, e a verdade, ela sempre vai ser subjetiva. É você que vai criar a sua verdade, não os outros. Você vai chegando próximo a algo que faça sentido para você. Por isso que a dificuldade está literalmente quando eu não busco, quando eu não saio da bolha, quando eu me permito ficar somente com essa informação que me passaram. E aí vamos pensar no poder que existe então nas fake news. Isso existe com um propósito. E o propósito é literalmente esse: te trazer uma informação na qual você já tem uma certa crença, e o objetivo é informar, é reforçar essa mesma crença. E eu vou criando literalmente uma espécie de lavagem cerebral em você. Por quê? Porque você já tem uma crença pequena e eu fico falando: é verdade, é isso aqui, o outro fez isso, esse fez isso, é contra você. E eu mino aquela tua crença. Ou seja, se eu pego um brotinho e eu vou regando,
eu vou adubando, eu vou protegendo ele, o que tende a acontecer? Ele vai crescer e ele vai crescendo cada vez mais, ele vai se tornar muito grande, a ponto de ficar muito mais difícil de eu cortar, de eu podar isso depois. Então, pensando nesse ponto de crenças, o único poder que existe, a única intervenção que a gente poderia fazer é literalmente olhar para dentro de você. É pensar, ter o pensamento crítico, apostar mais fichas no pensamento crítico, porque as verdades sempre vão ser subjetivas. Você precisa buscar a sua verdade e não trazer uma verdade de alguém e apostar nessa verdade. Qual é o perigo disso? Apostar todas as suas fichas nessa verdade, que pode ser que lá no final você descubra que é mentira e você embasou a sua vida em uma mentira. Isso pode ser muito frustrante. Então o propósito desse vídeo é literalmente que você comece a pensar de forma mais crítica, que você comece a questionar literalmente tudo, das informações, das músicas, das imagens que você vê, das séries, dos filmes, das conversas que você tem, das regras que foram te passadas quando você era criança, quando você era adolescente, que você comece a ter esse pensamento crítico. Tá, por que eu acredito nisso? De que forma isso me beneficia? Qual é a dificuldade que eu tenho de mudar? Por que eu tenho essa dificuldade? Isso está falando, isso diz o que sobre mim? E dessa forma, a gente vai ampliando cada vez mais, e isso é um treino. Sempre vai ser um treino. Você não vai ficar bom em uma semana, ou 2 semanas, ou um mês, ou um ano. Vai ser um treino constante para o resto das nossas vidas. Eu espero ter ajudado você nesse vídeo a ampliar um pouquinho o seu pensamento, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal para a gente ir trocando mais informações aqui, ok? Até o próximo vídeo.